Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença de todos, dizer que é um prazer estar com vocês aqui e também comentar que hoje é uma reunião de trabalho. Então, não é uma reunião normal de festa política, apenas, né? É uma reunião de trabalho. A gente, ao longo dos anos, todos os prefeitos que estão aqui e que já são nossos prefeitos, dos nossos 40 prefeitos no estado de São Paulo, e aqueles que são mais experientes, que já foram prefeitos, que estão aí, que vão para a reeleição, que são vereadores, enfim, sabem que essa é uma eleição totalmente diferente. É uma eleição que vai ser a primeira eleição em novas regras, né? Há uma regra totalmente diferente, não só na legislação eleitoral, mas também porque mudou o formato da televisão e do rádio, que é um forte componente. Muitas coisas foram proibidas, o Brasil está sendo passado a limpo de maneira importante, e tudo isso vai dar um espectro novo. Ninguém sabe exatamente como a população vai se comportar. A gente gostaria muito que os nossos companheiros de todo o estado de São Paulo ficassem preparados, que tivessem o devido preparo, porque muitas vezes a pessoa está preparada eleitoralmente, mas não está preparada juridicamente. E acaba depois se arrependendo, arrasta com a vida inteira um monte de confusão que, por vezes, não é por maldade, muito menos por má intenção. E, além disso, uma pessoa que está segura do que está fazendo tem mais chance de acertar, não é? Hoje, infelizmente, o processo de composição eleitoral é um processo que é alterado constantemente. Em outros países, vocês sabem, a legislação eleitoral ela é consolidada por muitos anos. Então, todo mundo já sabe o que pode e o que não pode. Aqui no Brasil, nós estamos com um problema, a cada eleição muda a regra de novo, muda o jogo, e as pessoas não sabem o que pode e o que não pode. E, antigamente, você fazia isso e aquilo ficava por isso mesmo. Dessa vez, não. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por exemplo, mais de 400 prefeitos tiveram as contas rejeitadas. 400 prefeitos de 645. É um número alarmante, não é? Um número muito grande. Não é comum que a gente tenha tantos problemas assim. E, por isso, a gente quer que as pessoas que pensem em disputar as eleições, que disputem com consciência, que saibam o que estão fazendo. Primeiro, é preciso lembrar, disputar a eleição de prefeito ou de vereador, as pessoas querem saber hoje o seguinte: você quer ser eleito para quê? Não adianta apenas eu quero ser eleito porque eu sou um cara famoso, eu sou uma pessoa querida, todo mundo gosta de mim. Isso apenas não basta. Porque a pior coisa que você pode fazer na sua vida é se você for eleito, né? E se você for eleito, depois você vai se arrepender durante muitos anos, pelo que aquela tua ideia de querer ajudar, de se animar. Você precisa se preparar. Nós queremos te ajudar a te preparar, né? Eu tenho 35 anos de vida pública. Alguns sabem porque me acompanharam. Fui vereador, fui prefeito, fui reeleito com uma grande votação, fui deputado federal. Quando fui reeleito, nós fizemos 100% da Câmara de Vereadores, 3 vezes seguidas. Fui reeleito com 93% dos votos e respondi 211 processos. 211 processos. Eu quero dizer isso para que vocês entendam que, se mesmo com alta aceitação, com segurança, com noção jurídica, você tem problema, imagina quem não conhece nada, não sabe de nada, né? E depois eu vi muitas pessoas de bem, pessoas bem-intencionadas, né, que entraram na política para dar a sua contribuição. Foram provocadas, foram instigadas por amigos para dar a sua contribuição. E depois de um certo tempo, as pessoas acabam se elegendo e depois passam anos e anos em depressão, com problemas judiciais, com problemas pessoais, problema familiar, né? E isso, de fato, não é bom. A gente não quer que seja assim. Há uma inversão de ordem importante no Brasil, que a gente não vai mudar com rapidez que a gente queria, porque aquele avião caiu. Se ele não tivesse caído, nós já tínhamos mudado. Acreditem. Nós íamos ganhar a eleição bem e teríamos mudado o Brasil. Mas, enfim, Deus tem as suas formas de conduzir as coisas e não foi assim que aconteceu. Lamentavelmente, o nosso companheiro Eduardo Campos era a pessoa mais preparada e que tinha a condição, naquele instante, de poder juntar o país, né? O Brasil, de muitos anos, teve fases importantes da ditadura para frente, né? Porque, vamos separar essa fase, do tempo da ditadura para frente,
nós tivemos 3 grandes fases importantes. Uma fase que a gente buscou de volta a democracia, trouxe os direitos e garantias individuais, construiu e produziu uma Constituição que é um exemplo para muitos lugares, para muita coisa. Nós estamos reunidos aqui hoje porque nós temos uma Constituição, temos uma democracia, e são princípios enraizados no Brasil. E esses princípios foram consolidados num período de 15 anos. E essa consolidação importante que o Brasil teve naquela época um grande partido que ajudou a construir essa produção, que foi o PMDB, à época, que foi o grande construtor daquele período, né, de luta, de batalha, enfim. Na fase seguinte, nós tínhamos uma outra fase. O Brasil estava de pé, a democracia garantida, mas, infelizmente, ainda tinha muitos problemas do ponto de vista administrativo. Era uma coisa desorganizada, não tinha... As pessoas governavam, vocês se lembram, de fazer desapropriação de terrenos, imóveis, e ninguém pagava, né? Deixava para depois, e gastava à vontade, criava um gasto enorme, sem nenhuma responsabilidade. Os bancos, as pessoas colocavam dinheiro no banco, e o banco falia, e desaparecia o dinheiro. A pessoa perdia tudo que estava lá. Gente pagou previdência, muita gente pagou previdência, que a previdência acabou e o dinheiro foi embora. Eu sou daquele tempo, e vocês também, alguns de vocês, claro, os mais antigos como eu, que a gente chegou a ter 70%, 80% de inflação no mês, né? O tempo todo no supermercado. E houve, portanto, essa segunda fase importante, de mais 15 anos, mais ou menos, que o Brasil precisou dar um salto, e nesse salto de estabilidade econômica, de sistema financeiro implantado, com sistema bancário de verdade. Hoje você faz uma compra com um produto em qualquer lugar do mundo com um cartão e cai no seu celular a mensagem que você comprou. São coisas modernas que foram implantadas, importantes, que deram segurança ao Brasil do ponto de vista financeiro. E houve um partido muito importante que, naquele período, produziu essa ajuda para o Brasil, que foi o PSDB. A implantação do real, enfim, várias conquistas. Ato seguinte, houve uma terceira fase, de mais uns 15 anos, importantes também ao Brasil, porque havia também outros milhares de milhões de pessoas que estavam excluídas de tudo que era consumo do Brasil. Eram pessoas que viviam com extrema dificuldade, fora de todos os programas sociais. Naquele tempo, não sei se vocês vão se lembrar, mas quando eu era vereador antigamente, as pessoas que iam para o hospital, a primeira pergunta era: você tem INAMPS, você tem INSS? Ah, então você é indigente. Indigente era alguém que não tinha uma carteira assinada, ele não tinha direito à saúde. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a implantar um sistema único de saúde, e, aliás, foi o nosso partido que implantou, quando o ministro Jamil Haddad esteve no Ministério, no governo do Itamar. E esse avanço importante, esse e tantos outros importantes, depois com inclusão social, enfim, foi uma terceira fase do Brasil importante, e essa terceira fase teve um partido importante criado por trabalhadores, inicialmente, que foi o PT. Mas essas 3 fases, nitidamente, elas estão a merecer uma quarta fase. Essa quarta fase era a grande luta que a gente tinha e a construção que nós fizemos ao longo dos anos com um jovem brilhante, que a gente cuidou como se fosse uma planta, né? Semeou como se fosse uma planta, regou como se fosse uma planta. Ele criou a experiência de ministro, de deputado, foi governador, tinha uma tradição importante na família política, mas, acima de tudo, era uma pessoa capacitada, um jovem que poderia unir o Brasil, e essa pessoa talvez pudesse implementar a quarta fase. A quarta fase que os brasileiros querem de verdade é serviço público com qualidade. Ninguém aceita que você pague os impostos e que tenha que contratar a saúde privada, a educação privada, tenha receio na segurança. Essa quarta fase ainda está para ser implantada. O Brasil não implantou. Nós universalizamos a educação, universalizamos a saúde, mas não demos qualidade para essas coisas, porque elas custam caro, elas não são baratas. E não é fácil fazer. Não adianta achar que o teu prefeito é problema, o prefeito do outro é problema, porque um dia, se você for prefeito, você vai ver que também vai encontrar problema. Não tem molezinha, né? Molezinha de verdade é ligar a televisão e assistir o Jornal Nacional. Essa é molezinha, que aí é pau em todo mundo, enfim. Agora, assumir a responsabilidade, aceitar, assinar as coisas em nome de todo mundo, é uma tarefa difícil. Eu brinco que, naquele capítulo bíblico, Mário, que Jesus fez um ato de humildade, para demonstrar a humildade, ele lavou os pés das pessoas, vocês se recordam, né? Eu digo, se fosse hoje em dia, a demonstração de humildade é se candidatar. É o ato mais humilde que a pessoa pode fazer, é se candidatar. Ser humilde é ser candidato, porque é uma saraivada de problema, de encrenca que você recebe de todo mundo
a brigar com você por coisa que você não tem culpa, porque não foi você que fez. Pelo menos não foi você que fez tudo, né? Todos os problemas, né? Mas as pessoas não têm isso, elas estão bravas, estão chateadas, e nesse instante elas estão muito desanimadas, né? 85% das pessoas estão pessimistas. E esse é um ambiente de pessimismo. Nós estamos no meio desse ambiente de pessimismo. Naquelas outras eleições, as últimas 2 ou 3, pegamos ambientes de otimismo. Agora é um ambiente de pessimismo. É difícil mesmo, muito mais difícil, porque a pessoa acorda de manhã cedo e já acha que está irritada com as coisas. Por vezes, ela nem está ainda afetada por nenhuma crise econômica. A crise econômica existe, mas ela é 99% política e 1% econômica. Se houvesse alguém com habilidade política, teria resolvido isso em 6 meses. Né? Como não há, a presidente da República é uma pessoa idônea, mas que, de fato, não, quando foi provocada a dar a solução da política, ela não sabe fazer. Ela não sabe. Ela era boa para ser partner, mas não para fazer a mágica. Né? O mágico não está mais lá. Então, não tem coelho da cartola para tirar. Ela não sabe fazer isso. Né? Ela sabe dançar do lado da cartola, mas tirar o coelho ela não sabe. Né? E isso, de verdade, quem pode fazer isso é quem está preparado. Nós queremos que os nossos candidatos sejam preparados. Nós achamos que, de verdade, a tarefa é tão dura, tão difícil, que não dá para a pessoa simplesmente arriscar ser candidato. Nós teremos aqui em São Paulo a eleição onde nós teremos o maior número de candidatos a prefeito que já tivemos, certamente acima de 100 candidatos de cidades grandes, importantes, cidades médias, pequenas, enfim, de todos os níveis. Estamos nos preparando também, cada um de nós, nos preparando para o passo de sermos um grande partido. Né? Quando nós começamos lá em 87, 86, já nem me lembro mais, aqui em São Paulo, 86, alguns poucos que ainda estão aqui, nós éramos 6 vereadores no estado de São Paulo todo. Era isso que era o PSB. Né? Ao longo desses anos, a gente cresceu, construiu passos importantes, e estamos perto de passos mais importantes ainda. E, para isso, nós precisamos ter gente preparada. Nós queremos que as pessoas saibam o que estão fazendo. E uma das tarefas é essa. A gente trouxe aqui profissionais da área do direito, bons profissionais, experientes profissionais, que vão conversar com vocês. Não é? Vamos fazer uma conversa franca, leve. Não é coisa apenas didática, como se fosse... Ninguém precisa ser estudante de direito para poder entender. Mas é importante entender, para que depois você fale, eu não sabia que não podia, eu não sabia. Né? Não adianta saber ou não saber. Né? A lei é publicada para que todo mundo saiba. Se a pessoa não sabe, azar. Né? Azar. Então, tem que, de verdade, saber. Ou, então, no fundo, se você não se sente seguro para isso, não se sente preparado, ou você se prepara para ser, ou, então, um conselho de um amigo acima de um companheiro. Não seja candidato. Não seja candidato. Não arrume uma confusão para a sua vida se você não estiver preparado para ela. Né? Não compre uma responsabilidade que você não tem condição de exercer. Porque, aparentemente, aquilo é tudo muito... Parece um certo frisson. Bacana, fotografia, todo mundo é amigo, não sei o quê e tal. Agora, antes de sair de casa, eu estava descendo ali e eu fui levar meu cachorro para passear. E tinha umas meninas subindo na ilha lá para poder fazer a corrida lá, né? E quando a gente se elege governador ou vice, existe uma regra, que não sou eu quem faço, é a regra que existe, que você passa a ter segurança por força da sua função. Né? Porque a gente representa um pouco o Estado. Quando eu me desloco, eu desloco junto com o Estado. Se acontece uma coisa errada comigo, é como se o Estado todo estivesse sofrendo junto, porque a sensação que pode dar é de fragilidade do Estado. Então, estavam lá uns rapazes que ficam todo dia, quando eu vou sair e tal. E eu vi a menina falando, ridículo, é uma vergonha ter gente que fica com gente na porta e tal. O que eu vou fazer? Né? A culpa não é minha, eu não tenho culpa, mas as pessoas falam. Não é? E as pessoas pensam assim. E a nossa tarefa é mudar as pessoas, né? Explicar para as pessoas. A gente, infelizmente, criou essa sensação que a política é errada, que é ruim, que é mal feita, que só tem gente desonesta. Isso não é verdade. Eu conheci, ao longo da minha vida, milhares de políticos, milhares. A esmagadora maioria é idônea. A esmagadora maioria. A esmagadora maioria, de verdade, construiu aquilo com muito sacrifício da sua vida profissional. Às vezes, muitas vezes, depois da política, perdeu mais do que ganhou, né, depois da política. Se fosse um profissional de outra área, teria maior remuneração. Mas é vocação. Igual a pessoa gosta de pintar, o outro gosta de cantar, um gosta de jogar futebol. Se a pessoa é vocacionada, ela gosta de fazer. Então, a gente quer que nós tenhamos pessoas vocacionadas, bem preparadas, e depois nós vamos para o passo seguinte.
Faremos outras conversas em outros momentos, em vários lugares do Estado. O pessoal do partido está se preparando para isso. Quero cumprimentar a deputada Ota, que eu estou vendo aqui. Nós vamos nos preparar para fazer uma campanha de verdade enxuta, que vai ser a campanha. Essa é a campanha boa para quem não tem dinheiro, porque não pode nada mesmo, não pode nem doação. Então, nesse padrão aqui, está no nosso padrão, né? Todo mundo duro. Quer dizer, então não tem perigo de, o outro é mais rico, não pode nada, né? Está tudo proibido praticamente. Mas os advogados e o doutor Kleber vão falar com vocês sobre o que pode, o que não pode, como pode. E eu queria dizer para vocês isso. Eu estou muito animado. Acho que, ao contrário do que as pessoas acham, as crises, as dificuldades, elas vêm para a gente crescer. Sabe, quando você pega o mundo, olha a esfera do mundo, o nosso planeta, passa um traço no meio, tudo que está para cima desenvolveu mais. Tudo que está para baixo desenvolveu menos. Não é uma coincidência. Tudo que está para cima passou por muito mais dificuldade. Tem problema de clima, né? Todos os países para cima tiveram que se programar melhor. Tudo que está para baixo é meio... vamos ver como é que fica amanhã e tal. E sem disciplina não dá certo. Sem disciplina não dá certo. O governador Geraldo Alckmin, que é uma das pessoas mais disciplinadas que eu conheci, ele usa essa expressão. Ele fala que a disciplina, mais cedo ou mais tarde, vence a inteligência. Ele é um exemplo disso. Ele é um exemplo de disciplina, não é? Todos os santos dias, segunda a segunda, ele faz um roteiro de trabalho, sábado, domingo, segunda, feriado, carnaval, Natal, não tem. Todo dia de trabalho, não é? Sério, idôneo. Na competição da idoneidade dos que eu convivi, não tem segundo lugar para ele, de tão distante que ele está no primeiro lugar, né? Como idoneidade. E é um exemplo, porque, no fundo, foi um ano muito difícil. Um ano com falta de dinheiro para todo mundo, foi um ano com desânimo, foi um ano, no nosso caso aqui em São Paulo, com problema de água grave, que ninguém pode negar, não é? Mas, acima de tudo, para ele, foi um ano muito mais difícil. Porque ele perdeu uma pessoa importante da família dele, um filho, num acidente, né? Que é uma coisa que é impensável, né? É impensável. Mas nada tirou o mesmo roteiro dele, de trabalhar, de superar, de mostrar superação. E a gente quer que cada um de vocês faça isso, que entenda que as dificuldades virão, né? Como eu insisto em dizer, quem não quiser encrenca, ou quem não quiser desafio, não se coloque na política. Aqui é lugar do desafio. Aqui é lugar do desafio. Agora, a notícia boa é simples resolver. E nós estamos próximos de resolver. E nós vamos resolver. O Brasil vai resolver. Em poucos anos, nós vamos dar um salto importante, porque as principais condições estão montadas. Diversas áreas de produção brasileira estão em franco crescimento. Boa parte do que nós tínhamos que fazer, nós construímos. Está faltando essa engrenagem, esse ajuste. E, para exemplificar isso, e finalizando, eu vou lembrar a vocês de um período recente. Há 2 anos atrás, eu nem sei quando é que foi a Copa do Mundo, acho que foi 2 anos, né? Um ano. Vocês se lembram? Todo mundo, de maneira geral no Brasil, dizia, olha, quando chegar a Copa é que vocês vão ver o que é confusão. Vai dar tudo errado, não vai funcionar nada, vai dar tudo errado. Era uma atrás da outra. Onde você andava no Brasil era isso. Ó, tá ruim, mas vai ficar pior. Era a palavra geral, né? Tá ruim, vai ficar pior, essa Copa vai ser uma vergonha, não vai funcionar nada, é tudo errado. Veio o primeiro jogo. Ganhamos, não sei o quê, foi tudo bem. Segundo jogo. Foi muito bom, a Copa, o jogo, as pessoas elogiaram, os estrangeiros elogiaram, as coisas começaram a funcionar, tinha um problema aqui, outro ali, mas não tinha... No terceiro jogo já começou assim, olha, se bobear é a melhor Copa de todos os tempos. O brasileiro é muito assim, muito emocional, não é? Coisa de euforia e depressão, euforia e depressão. Eu brinco que é uma coisa muito ligada à nossa origem, meio portuguesa, meio italiana, né? É tarantela, fado, tarantela, fado. Quer dizer, você vai da euforia à depressão com facilidade, né? Isso, como diz a neurolinguística, se a gente repete, quando você vê, você está no meio da confusão também. É verdade, está um tempo muito ruim, uma desgraceira geral e tal, e você não sabe nem explicar por quê. Outro dia eu vi uma palestra bacana, não sei se vocês já viram. Vamos tentar aqui. Eu vou repetir uma palavra 4 vezes e vocês vão falar comigo logo em seguida, tá bom? Eu vou falar branco, branco, branco. Repitam, por favor. Branco, branco, branco. Branco, branco, branco.
Com ênfase. Branco, 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 branco. Branco, 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 branco. E a vaca bebe o quê? É leite? A vaca bebe leite? Alguém falou água rápido, mas é que é o seguinte, por associação, branco, 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 a água bebe leite. A água não bebe leite, né? A vaca não bebe leite. É a associação da linguagem. Você vai falando tanto que eu sujo, é leite, é leite. Eu quero falar na frente, é leite. Entendeu? E só pela associação do branco. Para dizer a vocês isso, que não dá para a gente ficar repetindo que está tudo errado. Sinceramente, quem quiser ser candidato tem que encontrar outra palavra. Porque o eleitor já tem problema bastante para aguentar na vida dele. É mulher, filho, papagaio, periquito, cachorro, conta de luz, cartão de crédito, mensalidade escolar. Se vocês forem os transportadores do mau agouro, vocês também ficam negativados. Nós precisamos passar para as pessoas esperança. O político é, acima de tudo, um divulgador de esperança. Porque a pessoa fala, meu amigo, você se elegeu, você quer ser candidato, nem você consegue resolver sua vida, você quer resolver do todo mundo, não é? E, ao mesmo tempo, se você se eleger, faz um esforço de olhar o lado positivo. Porque também ninguém aguenta o sujeito que se elege e fala, tem problema, porque o precatório, a cidade tem problema. Mas você não sabia isso antes da eleição? Você vai se meter nessa campanha para quê? Se você não sabia disso, não é? Então, por isso, que eu digo a vocês, para finalizar, que com todos os problemas, nós temos que acordar de manhã cedo e falar, olha, vai melhorar. Vai melhorar. Está quase melhorando, está quase melhorando. O que está faltando? Está faltando vocês se elegerem. É isso. Quando vocês se elegerem, melhora de vez. É isso. Eu acredito todo dia. Eu acordo de manhã cedo, achando, hoje vai ser melhor, eu estou quase chegando. Eu passei por 11 eleições para trás. Né? Não faltam muitas para frente. Espero. Né? Não faltam muitas. E foi uma longa trajetória, mas foi, dia após dia, sempre de otimismo, de superação. E eu espero que cada um de vocês possa fazer isso também, tá bom? Vamos ouvir aqui um pouco cada uma das pessoas. Muito obrigado pela presença de todos aí.